Bem-vindos ao Dutra Chess mais uma vez. Estamos numa série aí de aberturas e vamos começar uma série também de meio jogo. É o que nossos queridos seguidores pedem, sugerem, e aqui no canal nós adotamos a política de aceitar os comentários, as sugestões de nossos seguidores. Porque o canal só cresce com a participação de todos. Então, aqueles que aderiram a seguir o canal, se inscrever no canal, têm autonomia. Professor, olha, melhora isso, professor, eu queria enxergar melhor, mas não estou conseguindo. Dá para melhorar um pouco esse aspecto do vídeo, da aula? Eu digo, nota 10 para você. Nota 10, agradeço pelo comentário. Porque os seguidores, junto comigo, com o professor, nós dando as mãos, nós vamos crescer juntos. O canal cresce e nós cresceremos também, produzindo conteúdos e eles dando sugestão. Abrimos o canal faz cerca de 40 dias, 41 dias, e estamos satisfeitos com o resultado, com o crescimento, com a adesão. Temos mais de 300 inscritos e eu acredito que com o apoio de vocês, fiéis seguidores, o nosso canal vai crescer bem mais e vocês também vão crescer juntos, porque teremos produção de conteúdos para aqueles que amam xadrez e eles vão cada vez mais aprendendo sobre táticas, sobre estratégias, sobre abertura, sobre meio jogo, sobre final. São os conteúdos que estamos produzindo constantemente. Então, a nossa gratidão pela adesão ao canal, por se inscreverem, e desde já peço, deixe seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva e compartilhe. Tem um seguidor aqui, o Rafael Gonçalves. Além de participar bastante, comentando, ele indica, olha professor, já mandei aqui, fulaninho se inscreveu. Alguém se inscreve por causa da participação, do convite que é feito. Então, agradeço de coração aos meus queridos seguidores que estão ajudando esse canal a crescer. E tem uma coisa, estamos fazendo tudo, procurando recursos para melhorar a forma de reproduzir os conteúdos e dar o melhor para vocês. Acredito que daqui a alguns meses vai estar top. Nota 10 em todos os aspectos. Hoje a nossa aula vai ser sobre meio jogo. Ao meio-dia aí, no vídeo anterior, nós fizemos uma abordagem sobre abertura. E quem assistir esse do meio jogo, assista também o anterior, porque é fantástico. Jogador de xadrez precisa conhecer abertura, meio jogo e final, planos e estratégias. E é isso que queremos deixar para vocês, o melhor que pudermos. Então a nossa aula completa a respeito do meio jogo vai começar. E ela está voltada, né, a partir de uns lances aí, E4, cavalo F3 e bispo C4. Essa foi a estrutura inicial da abertura e nós vamos continuar. As pretas também tiveram C5, D6 e cavalo F6. Foi a abertura do peão rei contra a defesa siciliana. A defesa fantástica que busca equilíbrio, busca contra-jogo, busca controle do centro a longa distância. E nessa aula do meio jogo, o que é que vamos aprender? Olha só, o que é que vamos aprender? Não perca a aula. Não saia antes de terminar. Porque aqui é xadrez com simplicidade. E nós vamos aprender planos, a respeito de planos. Vamos aprender a respeito de estratégias. E vamos também aprender a respeito de táticas a partir de posições formadas. Sabe qual é o objetivo dessa aula? Vou dizer para você agora, o objetivo da aula é que, ao final da aula, você que nos assiste, saia daqui sendo capaz de avaliar uma posição do meio jogo.
A partir do meio jogo, tem uma posição formada, então ao término da aula, você será capaz, espero que você seja capaz de avaliar uma posição a partir do meio jogo. Espero que você seja capaz de identificar planos corretos, não só os seus, mas também o do adversário. Uma posição, o adversário armou ali, você bota o olho na posição de olha lá, qual é o plano dele, será que ele quer me pegar, quer me capturar, quer me destruir? Avaliar, discernir o seu plano e também o plano do adversário. Identificar. Outro, ao término da aula, você será capaz de reconhecer temas táticos típicos, melhorar peças antes de atacar e entender por que certas jogadas funcionam. Por que é que tal jogada funciona? E aquela outra jogada, por que não funciona? Temos que entender isso. Amantes do xadrez, que jogam xadrez, que gostam do xadrez, tem que aprender a identificar essas coisas. Os planos são importantes. E a posição base para a aula de hoje? Vamos formar agora. Eita, tem muita coisa. Vamos desmantelar isso aqui, desmanchar. Bom, é rapidinho para desmanchar e para refazer também é rápido. Pronto. Temos que ter uma posição básica. A posição básica da abertura, ela começou com E4, que é o peão-rei, né? E4. As pretas responderam com C5, cavalo F3, D6, olha a siciliana aí, e bispo C4. Pronto, essa é a posição. Opa, tem mais um cavalo F3. Então, na abertura dessa posição, nós explicamos, vocês vão encontrar lá que está postado também, o que vamos entender por trás desses 3 lances. Tudo que você precisa aprender por trás desses 3 lances está no vídeo anterior, postado ao meio-dia, esse às 18 horas. O anterior está mostrando o que tem por trás desses 3 lances dessa abertura. Quais são os planos, a partir daí, né, as estratégias, tudo está lá, é só dar uma assistida. Então, esses são os lances típicos. E depois, quais os lances viriam? Veio E4, C5, cavalo F3, D6, bispo C4 e cavalo F6. Cavalo F6 já veio com um propósito, né? Então vem um D6 para defender, o G6, está aberto o espaço, roque, vamos construir a posição. Depois do roque veio o bispo G7, porque abriu um G6 para fazer o fianqueto, bispo G7. Agora sim, está fianquetado, dominando a coluna. Torre E1, depois de torre E1, reforçando aqui o centro, teve o roque, teve um cavalo C6, a construção da posição, cavalo C6, um C3, roque por parte das pretas e, por fim, cavalo BD2. A abertura tá aí, parou aqui a abertura, morreu a abertura. A partir daqui é meio jogo. E o meio jogo, para muitos, é uma coisa complexa. Professor, eu só sei fazer um pouco da abertura, colocar minhas peças assim, e quando chega a uma determinada posição, não sei mais o que fazer. Então aqui é o momento certo de você aprender. A abertura está encerrada e o meio jogo começa a partir dessa posição. Qual o primeiro passo do meio jogo? Sabe qual é o primeiro passo? Avaliar a posição. E ao terminar essa aula, quero que você saia daqui sabendo avaliar a posição de xadrez, a posição construída no tabuleiro. Mas o que é que eu vou aprender para avaliar uma posição? Você vai aprender que precisa ver como é que está a estrutura de peões, focar na estrutura no caso, focar na segurança do rei, focar na atividade das peças. 3 coisas para você analisar uma posição. Ter foco
na estrutura de peões. Como é que está a minha estrutura de peões? Está debilitada, o adversário pode debilitá-la em um lance ou dois, pode enfraquecer uma posição, uma casa minha. A segurança do rei. E meu rei está seguro? Se meu rei está seguro, então eu posso correr algum risco de ir para cima, de abrir alguma linha, alguma posição, de fazer alguma ruptura no centro. Está seguro o meu rei? Então eu posso correr esse risco. E a outra é a atividade das peças. Como é que estão minhas peças? Estão ativas para trabalhar bem coordenadas? Então vamos na estrutura de peões, dando uma olhada no tabuleiro. Agora eu vou fazer como aquele narrador de futebol. De olho, ele diz de olho no lance. Eu digo de olho na posição. As brancas têm um centro sólido? Essa é a pergunta. E flexível, sólido e flexível? Tem sim. Quem é que está ameaçando os peões do centro do tabuleiro das brancas? Tem um cavalo ameaçando. Só tem um cavalo ameaçando o peão de E4. Mas ele está defendido? Tá, tem um peão de D defendendo e tem uma torre defendendo e também tem um cavalo. Não tenho com que me preocupar. A estrutura está sólida e está tudo bem defendido. Ninguém pode capturar. Está tudo protegido, tudo bem defendido. Sólido e flexível. Tem D3 defendendo, tem a torre e tem o peão. Maravilha. E as pretas? As pretas, olhando para a estrutura das pretas, ela tem um peão em C5 que está vigiando B4 e também está vigiando D4. No momento, quem se atrever a avançar, captura. Tem alguém que possa capturar aí C5? No momento não, está tudo tranquilo. Mas se tivesse, teria um peão defendendo que é o de D6. D6 está defendendo. Então as pretas têm essa estrutura na siciliana, C5 e D6. E com relação à segurança do rei, olha o que se analisa numa posição de xadrez. A partir do meio jogo, né, que a abertura já se foi. Analisar o que mais aí? Opa, vamos olhar. Xadrez não tem pressa. É assim, ó, calmo, sereno e tranquilo. Com calma, serenidade e tranquilidade, você chega lá. Essa é a realidade do xadrez, nada de pressa. Segurança do rei. Opa, o rei branco tem uma barreira de peão protegendo ele, ó. Nota 10. Tem mais um cavalo defendendo a casa de H2, juntamente com o rei. Ninguém se atreva a capturar nada aqui que tem defesa. E o rei das pretas? Também está super protegido. Olha só o castelo construído. Esse tem uma barreirinha. E esse, além de ter um triângulo aqui de peões, todos se defendendo, ainda tem um bispo e tem um cavalo, tudo defendendo o rei. Sem problemas. Até aqui a avaliação está perfeita. Avaliou a estrutura de peões, está nota 10, tanto para um lado, como também para o outro lado. A segurança do rei. Ninguém tem do que se queixar. Todo mundo satisfeito, porque o rei está bem protegido. Ambos rocaram. Roqueados, ambos rocaram. Centro ainda fechado. Ataques laterais são possíveis, ó, possíveis ataques laterais. Estamos somente analisando a posição antes de partir para fazer qualquer coisa. E a atividade das peças? Atividade é outra coisa que tem que ser analisado. Tem que sair daqui sabendo analisar a posição. É o desafio. A atividade das peças, olhe para as peças brancas. Bom, quando é que as peças estão ativas? Quando elas têm a função de controlar o centro. Vamos ver aqui. Cavalo controla, peão controla, tá tudo tranquilo demais. E as pretas? Cavalo também controla, se avançar o peão tem umas trocas aí, mas troca justa, ninguém perde nada, cavalo também domina,
pode ser instalado se não tivesse esse peãozinho de C, mas espera a hora certa, pode atacar o bispo, está tudo controlado. Então, os reis estão em segurança, as peças estão ativas, as pretas têm um desenvolvimento correto, apenas um pouco mais passivo, mas tem um desenvolvimento correto. Está perfeito o desenvolvimento das pretas. É pura teoria, está dentro do padrão teórico. Sabe qual é a conclusão que nós temos após essa pequena análise de avaliação? Brancas têm vantagem posicional estável, apenas uma vantagem, mas a vantagem posicional também pode ir embora com um lance. Eu assisti assim, né, pesquisando uma partida de xadrez, em que um grande mestre tinha mate em um lance, e ele, jogando contra um campeão mundial, e ele é um grande mestre, é chamado campeão sem coroas, estou falando de Ivanchuk, eu tenho a partida dele todinha, tinha mate em um, jogando contra Anand, ex-campeão mundial, jogando mate em um. E o que foi que ele fez? Talvez pressionado pelo tempo, que o tempo estava contra ele, ao invés de dar o mate em um, ele foi dar um cheque em outra casa, botou em outra casa para dar cheque. E o que aconteceu? Perdeu a partida. Ele também estava pressionado a levar mate em um, mas o lance era dele, ele tinha mate para dar em um. Então, na hora que ele avaliou, que analisou, pressionado pelo tempo, eu acho que fator psicológico também mexeu ali, ele não viu o lance, mate em um, perdeu a partida. Pode acontecer comigo, com você? Pode. Não enxergou, não analisou direito, não percebeu, passou batido, levou mate. Então, talvez tenha sido a pressa, é outro fator. Jogar apressado não presta. Calcule bem e pense bem. Então a vantagem posicional das brancas é estável, mas é uma vantagem que pode ir embora em um lance. Magnus Carlsen estava jogando num torneio aí forte e estava com uma vantagem de mais de 5 pontos. Em um lance, a vantagem foi embora. Um lancezinho errado, a vantagem foi embora, ficou igual. Eu nem lembro como terminou a partida, não lembro se ele ganhou, ou se empatou, ou se perdeu, mas eu lembro desse detalhe. Mais de 5 pontos a vantagem e foi embora de repente com apenas um lance. Então essa vantagem das brancas é muito curta, muito pequena. Não dá para dizer, essa pequena vantagem vai ganhar a partida, não. Aí parte para os planos estratégicos. Entender os planos é importante. Se você é um jogador e está jogando de brancas e nessa posição que está, você tem que ter seus planos. E a primeira análise que se faz a partir do meio jogo para entender os planos estratégicos, o que plano, o que eu devo praticar, o que eu devo fazer. Eu não sei o que fazer, professor. Vamos aprender aqui. Sabe o que é? Melhorar a pior peça. Se eu não sei, olha, eu não sei o que vou fazer. Tenho que olhar qual é a melhor peça que eu preciso melhorar. Vamos citar aqui uma, pronto. Se você está jogando de pretas aí, qual é a peça que você precisa melhorar? Que não jogou com ela ainda? Tem o bispo que está preso ainda lá, dominado diagonal, mas pode fazer uma cravada, caso queira fazer a cravada. Caso não, outra peça que eu preciso melhorar. A torre, ó, também dominar a coluna igual com a torre que fez em E1, é outra opção. Preparar, melhorar uma peça, preparar um ataque no bispo, são várias opções que tem. Agora sim, então melhorar a pior peça. E as brancas, tem alguma peça que precisa melhorar? Bom, numa partida de xadrez sempre temos peças que precisam ser melhoradas. Tem um bispo que está preso, tem um cavalo na frente dele aqui, ó, não pode andar. Como melhorar essa posição? Primeiro lance é abrindo o caminho, tirando o cavalo. Agora eu posso melhorar a minha peça, que ela agora tem um domínio total da diagonal. Depois um cavalo em G3, né? Levando aí as peças para a ala do rei para atacar o roque. Então você vai melhorando a posição das peças e vai criando, digamos assim, temas de ataque, temas táticos de ataque para vencer a partida, para melhorar a sua partida, para conquistar.
vantagem material. Então, antes de atacar, Magnus Carlsen é especialista nisso, ó, e você também vai ser especialista nisso. Antes de atacar, procurar melhorar a pior peça. Tem um momento que não sei bem o que fazer, então cadê a peça que eu preciso melhorar, já que não posso atacar agora, e vamos melhorar a posição das peças. No caso aqui seria cavalo G1, cavalo G3. Olha como melhora as peças. No caso de uma ruptura no centro, numa troca de peças aqui, bispo para F1, também iria melhorar as peças. Dama E2, dama C2, para coordenar melhor, ficar bem coordenado, ó, dama E2, reforça o ataque na coluna, o controle da coluna, e um avanço, pode avançar sem problema. C2 também já vai mirar aquele ponto de H7, com o passar do tempo, chega-se lá. Quais são os princípios que devemos aprender ao plano 1, aqui, esse plano 1 da posição, da análise? Aprender o quê? Aprender que ataques só funcionam quando todas as peças participam. Quer atacar? Não seja precipitado. Bote as peças para participar do ataque. Que elas participando, o objetivo será alcançado, o alvo será alcançado com sucesso. Plano 2. Isso é na análise, tá? São os planos. A ruptura central. O avanço de D4 é um plano para fazer essa ruptura. Professor, tem problema não se avançar um D4 aí? Não. Você calculou direitinho, você perde peça? Perco não. Fica em desvantagem material? Também não. Porque se avançar um D4 e o adversário capturar, você pode capturar com um peão e ele não pode capturar porque tem um cavalo. Então você começa a fazer uma ruptura no centro e controlar o centro. Porque nessa posição, como as brancas estão melhor um pouco, quem manda é elas. As brancas é quem ditam o ritmo e colocam as pretas para dançar de acordo com o ritmo que elas estabelecem. O ritmo da música no tabuleiro de xadrez, né? Então, com D4 aqui nesse plano, vai abrir o centro, mas as peças já estão prontas e bem situadas em casas que fiquem ativas. Outra coisa é ativar as torres. Tem duas torres aqui, uma está ativada, foi ativada, né? Está ativa aqui na coluna, mas a outra está presa por conta do bispo. Então, planos, ideias, retira o cavalo, tira o bispo e as torres já ficam conectadas junto com a dama. Tira a dama e as torres se autoprotegem e pode se mover para as colunas. Se tira o cavalo, se tira o bispo fazendo uma cravada, tira a dama, olha as torres como é que estão agora. Cavalo G3, olha o plano aí. Professor, mas tem que combinar com o adversário, né? Tem que combinar porque às vezes o adversário não deixa a gente jogar. Então, quando você faz um plano que o adversário restringe seu plano, bloqueia seu plano, sabe o que você deve fazer? Criar outro plano. Se o plano dele foi destruir o meu, então eu vou destruir o dele. Aí começa a fazer sua estratégia, elaborar. Eu vou destruir o dele e vou impor o meu plano. É isso que precisa ser feito na análise de uma partida de xadrez ou a partir de uma determinada posição. Criar alvos para atacar. Opa, não tenho pressa. Isso é uma partida que é lenta, é calmo, sereno e tranquilo. Mas estabelecer alvos. Eu tenho um alvo ali que eu quero atacar. Como é que eu vou conduzir minhas peças para atacar aquele alvo? Então vai fazer manobras. São manobras que são feitas com cavalos, com bispos, tal, abrindo, fazendo ruptura no centro do tabuleiro. É dessa forma. E sabe qual é a regra prática? Tem uma regra prática. Nunca jogue D4 sem preparo. Primeiro tem que ter o preparo. Aqui está preparado já. Para jogar um D4 aqui já está preparado. Quer fazer ruptura? Não tem problema, pode ir. D4 tem uma defesa e tem duas defesas. Tem um ataque, dois ataques. Mas se primeiro vem o peão,
capturando, o peão de C captura e o cavalo não pode capturar porque vai perder a peça. Então, já pode avançar querendo? Pode. É plano a partir do meio jogo. Agora, nunca faça sem preparo. Tem que ter o preparo. Lembra da construção da casa? Quem quer morar numa casa bem estruturada, tem que construir fazendo uma boa base, um alicerce tremendamente bom. Só entra para dentro da casa para desfrutar, né, de um aconchego melhor, depois que faz todo o preparo, está acabada, está toda prontinha. Do mesmo jeito é no xadrez. Você quer atacar, quer dar um checkmate, quer fazer uma ruptura no centro, quer ter uma posição melhor, faça o preparo. Quer rocar, prepare o roque. Libere as peças, deixe o caminho livre, se prepare para dar segurança ao rei. E no plano 3, a pressão, uma pressão lenta, é calma, como eu já disse. D4, se D4 não for possível. Bom, se não fosse possível fazer um D4, digamos que, vamos colocar umas hipóteses aqui, peão tivesse em E5 e esse cavalo tivesse uma outra casa por aqui, vamos dizer assim, pode fazer aqui esse lance? Pode, ó. Aliás, D4 pode fazer? Não. Por que não? A pressão está muito grande, as pretas dominam. Se você adiantar o D4, captura. Se capturar, o outro peão captura. Se cavalo capturar, tem o bispo do outro lado para capturar. O bispo que está em G. Então, tem que pensar, tem que calcular, tem que ter ideia. Calculadamente, 2, 3 ou mais lances, se possível, para chegar a alcançar o objetivo, alcançar o alvos. Então tem as manobras. Nós vemos aqui a restrição, né? A restrição das pretas. As forças, sem forçar concessões, estão um pouco restringidas. Nessa posição não estão perdidas. Estão inferior um pouco, porque as brancas têm suas peças melhor colocadas. Então, muitas vezes a pressão vence, né? A pressão vence pelo cansaço. Às vezes você não avança, não adianta, mas quando você avalia, analisa, diz, bom, eu vou segurar um pouquinho mais, porque daqui a pouco o adversário se sente assim, pressionado, psicologicamente, comete um erro, e eu posso aproveitar daquele erro do adversário e me manter em superioridade. E aí vem os planos estratégicos das pretas. Um B5, tá vendo aí? Talvez um preparo antes, A6, um B5, torre B8, para dominar a coluna, e um A5, né? E prossegue o avanço. Ou então primeiro um B8, para depois um, que já fica defendido, depois um A5 e lá vem. É aquele ataque no flanco da dama. Esse é o plano das pretas, na tentativa de ganhar espaço, já que está um pouco inferior. E no plano 2, é aquela ruptura em D5, que as pretas podem fazer nesse momento, caso queira. Pode? Captura, cavalo captura, bispo captura, dama captura. E fica governando, dominando o centro do tabuleiro. É uma ruptura no centro que elas também podem fazer. Às vezes, ela está atrasada um pouquinho em um lance, mas no lance seguinte, pode deixar tudo equilibrado e até ficar com superioridade. É necessário libertar a posição. Percebeu que a posição está restringida? Calcule, planeje, faça uma estratégia para libertar a posição. E às vezes uma troca de peças faz a posição ficar livre para você jogar com mais facilidade. As pretas tentam jogar para reduzir a pressão que sofre. Se funcionar, bom, iguala a posição. Se falhar, piora muito. Mas para que não falhe, tem que ter plano, tem que ter estratégia, tem que ter cálculo. E os temas táticos para vencer a partida? Acontecem a partir dessa posição ou de outra posição que estiver formada no tabuleiro. Qual é o tema tático? Uma cravada. Digamos, se o rei não tivesse rocado e tivesse aberto aqui uma dama na frente, a torre aqui faria uma cravada. São temas táticos que aparecem.
Torre em E1 é especialista em fazer cravada. Quando o rei preto está na sua casinha que ainda não tem rocado. E as cravadas surgem após o centro ser aberto. Abriu o centro, vamos para os temas táticos. Temas táticos, ali da cravada, nós temos aí o ataque duplo, triplo, quadruplo. Esse só pode ser com o cavalo. É um ataque de cavalo mesmo esse. É o ataque duplo, triplo, quadruplo. O ataque com o cavalo é fatal, gente. Fatal. Um lance que ele faz pode atacar o rei, torre, dama e bispo ao mesmo tempo. Vai depender da posição. Analisamos uma partida aí, até postamos, do José Raul Capablanca. Ele oferece, parecia um garçom no restaurante, oferece um garfo perfeito de cavalo. Esse é o cardápio, um garfo perfeito de cavalo. E o adversário, quando saboreou o cardápio, levou o mate. Foi o tático com o cavalo. Surgiu da posição, mas a posição precisa ser preparada. Cavalo bem posicionado cria táticas naturalmente. E o tema 3 é a peça sobrecarregada. Mikhail Tal enfrentou um adversário aí, deixou uma peça sobrecarregada e o adversário sofreu até o fim. E por último, o Mikhail Tal ofereceu a dama, toma aqui a dama, e é obrigado a capturar. E quando capturou a dama, uma torre foi lá e deu mate. Então a peça sobrecarregada também fica difícil de defender. E o tema 4 é aquele sacrifício posicional. Às vezes dá um peão para ficar melhor na posição. Sacrifica um peão em E5, sacrifica um peão em D5. E isso constrói assim, né, aberturas de linhas, deixa você livre para trabalhar melhor. Não é para ganhar material de imediato, é apenas para ganhar a posição. E às vezes a conquista de uma posição leva você à vitória. E como transformar essa vantagem posicional em vantagem material? É simples, só recapitulando assim melhorando as peças, restringindo o adversário, detectando, identificando o plano do adversário, não deixando ele aplicar aquele plano, forçar decisões difíceis. Olha que fosse decisão difícil, tem que forçar o adversário a tomar a posição, a tomar a decisão difícil. O erro aparece, sim, mas o material cai. Então quando o rei aparece, vamos lá, aplicar o princípio de adquirir a vantagem material. E a lição central do meio jogo que temos é essa. O erro do adversário é uma consequência da sua pressão. Você pressiona, mantendo-se calmo, sereno e tranquilo, mantém a pressão e daqui a pouco o adversário erra e quem erra menos no xadrez vence a partida. Sabe quais são os erros comuns? Atacar sem preparo é um erro comum que acontece muito. Ignorar o plano do adversário, não procurar identificar o plano do adversário. Abrir o centro sem vantagem, tem que ter pelo menos uma vantagem, pelo menos posicional, vantagem posicional. Abra o centro dessa forma. Troca a peça sem motivo, não precisa trocar a peça sem motivo. E jogar lance bonito, eu quero fazer lance bonito, um lance brilhante aqui, fazer um sacrifício de peça aqui. Não, o que ganha jogo, partida de xadrez, não é lance bonito não, é lance útil. O meu lance está útil ou está bonito? Lance bonito é tentar aqui fazer um sacrifício, e se o sacrifício não tivesse sido bem calculado, não der certo. Para fazer um sacrifício, um lance bonito, tem que calcular bem. Então jogar lance bonito, em vez de lance ou seja, jogar lance bonito não é levar você a vencer jogo. Você procure jogar lance útil. Isso aqui é útil, esse aqui vai me fazer vencer. Então o resumo dessa aula, para nós encerrarmos, é assim, meio jogo começa com avaliação. Aprenda a avaliar o meio jogo. Foi até uma aula para mim. Eu vim perceber que eu não sei avaliar. Depois que eu comecei a estudar essas coisas, eu comecei a ter uma noção melhor de como avaliar uma posição. Então, esse é o resumo. Avaliar a posição. O meio jogo ele começa com avaliação.
Segundo, planos vêm antes das táticas. Nada de querer fazer táticas antes dos planos. Primeiro os planos, depois as táticas. E as táticas, elas nascem de boas posições. Oh, não, mas eu imaginei aqui nada. Tática não nasce de imaginação, ela nasce da posição. A posição está formada ali, você criou a posição e espera a tática acontecer. E ela acontece como? O adversário errou, aplica a tática nele. Como é que diz assim? Faz ele ficar sofrendo porque errou. Pune até o fim. Coloca sal na ferida. Tá ferido? Bota sal. Aproveita ali, porque aquele vai fazer você vencer. E a pressão vence mais que um ataque rápido. Então eu gostaria de deixar com você aqui, ó. Se você não sabe o que fazer, essa é a frase. Bota lá no arquivo da cachola. Se você não sabe o que fazer a partir de uma posição no meio-jogo, passou a abertura, está no meio-jogo, não sabe? Melhore sua pior peça. Qual é a pior peça? Não vá procurar jogar com uma peça que está boa na posição, que você termina jogando ela em uma casa indevida e fazer um lance errado. Procure a pior peça para que ela possa ser melhorada. Ok? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue. E divulgue para juntos nós crescermos de mãos dadas.